Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton C. Braga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que eu vou comentar hoje, ele é bastante interessante. Se bem que em equipamentos modernos você até tenha esse recurso, né? Mas você ainda pode montar, porque ele pode ainda ser utilizado em algumas aplicações interessantes, em estúdios de gravação, edição de fita, sonorização, conjuntos musicais e coisas semelhantes. O que é? Esse projeto saiu numa revista Eletrônica Total Especial, edição 76 de 1986, né? Uma revista relativamente moderna, quer dizer, para esta série, né? Que é uma revista chamada 20 Projetos. Naquela época foi reunido numa edição única, corrigindo, a edição é de 96, né? Naquela época foi reunido numa edição única diversos projetos antigos que tinham feito sucesso. Foram projetos que a gente resolveu republicar por um motivo que eu já falei, inclusive, no vídeo anterior desta série, né? Que é porque sempre estão começando aqueles leitores novos que entram agora no mundo da eletrônica e eles não têm as revistas mais antigas e pode ter lá atrás projetos que eles gostariam de fazer. A gente percebia isso pelas cartas dos leitores. Ah, o professor publica um projeto de tal, uma fonte de alimentação que faz isso, isso, isso. E eu já tinha em edição passada. Então, a gente percebia que eram leitores que não tinham as revistas anteriores, eram leitores mais modernos. Então, valia a pena a periodicidade na republicação de artigos de determinados assuntos. E esse foi um. Né? O que ele era? Era um distorcedor de voz, certo? Um circuito que você tem aqui no meu dedo, aqui do lado de cá, certo? Que usava bastante transistores, era um pouco crítico, porque sujeito a roncos e etc., exigia uma montagem mais cuidadosa. Mas nós demos a placa de circuito em preto e toda a descrição. O que ele fazia? Nós percebemos que se você pegar o som correspondente à sua voz e dobrar a frequência dele, ele distorce, acrescentar uma distorção. Além de distorcer, ele se torna diferente, ele muda o timbre. Então você passa a falar com voz de Pato Donald, né? Você passa a ter uma voz esquisita, né? É esse efeito que muita gente coloca nos vídeos hoje, né? Lá do YouTube, coloca nos WhatsApps, né? Fazem as suas animações, né? Com voz distorcida, né? E de repente aparece lá aquele bichinho falando com uma vozinha estranha. Mas é uma pessoa que fala e passa por um distorcedor, né? Então esse era o circuito que esse circuito fazia. Então, o que ele tinha de diferente lá dentro? Ele era um circuito mais ou menos complexo. Havia uma entrada de áudio, que a gente podia ligar um microfone ou então um pré-amplificador com alguma outra fonte de som, ou mesmo diretamente uma outra fonte de som, se o sinal fosse relativamente intenso. E esse sinal passava por uma amplificação através de 3 transistores. Né? Vocês têm aí na descrição do vídeo o artigo completo, se vocês quiserem montar, né? E esse sinal amplificado, ele era jogado num retificador de onda completa. Então, o sinal de áudio que fazia isso, ele passava a ter só os semiciclos positivos. E é lógico, isso proporcionava o quê? Uma mudança da frequência. Ele dobrava a frequência, né? Nós temos, para cada ciclo, nós temos um pulso positivo e um negativo, um semiciclo positivo e negativo. Se eu retifico o sinal, para cada ciclo, eu tenho 2 positivos e 2 negativos. Então, eu tenho, em vez de 2 pulsos, eu tenho 4. Ele inverte, né? Ele inverte os pulsos e dobra a frequência, né? Então, com essa retificação de onda completa, nós temos o dobro da frequência. É o caso da rede de energia. Quando você faz uma retificação de onda completa, o sinal retificado tem 120 Hz e não 60. Né? Então, isso aí tem que ser levado em conta na hora que a gente pensa em interferências. Né? Mas era o caso. Então, na voz, no EFON, a gente dobrava a frequência e então modificava completamente o timbre da voz, porque também modificava a forma da onda. Né? E saía lá do outro lado um sinal com um timbre dobrado.
uma voz esquisita, uma voz de Pato Donald, se você falasse no microfone. Então você podia jogar esse sinal, certo? Num amplificador externo, porque ele passava agora por um transistor adicional, né? Então era esse o nosso distorcedor de voz, que até hoje você pode montar. Como eu disse, está lá na descrição do vídeo, e nós temos outros semelhantes lá no nosso site, né? Se você gostou, deixe o seu like. Se você se lembra do tempo que você fez, deixe uma mensagem, né? E aguarde o nosso próximo vídeo, inscrevendo-se no nosso canal para saber quando ele vai sair. Até mais!